Isso aqui é o grande homem de Deus. Amém. Deixa eu orar, pastor. Só um minuto. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo privilégio, pela honra, ó Deus, de ter esse homem de Deus aqui. Convém que ele diminua e o Senhor cresça. Seja exaltado neste lugar. Seja em nossas vidas através das tuas palavras, e aquilo que ele trouxer da parte de Deus em nossas vidas possa trazer o resultado que o Senhor designar através da tua palavra. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, podem sentar. Eu tô tentando descobrir de quem era esse cara que estava falando tudo isso aí. Sou eu mesmo? Glória a Deus. Amém, irmãos. A Bíblia conta a história de um homem que ele estava andando num campo. Eu fico imaginando aquela pessoa com muitos afazeres, muita coisa a fazer. Acho que a vida corrida não é só hoje, não. Sempre foi assim, né? Todo mundo tem muitos desafios, muitas coisas a fazer, filhos a criar, contas a pagar, coisas a conquistar. E aquele homem certamente estava de um lado para o outro correndo para conseguir tudo aquilo que ele almejava nessa vida. E esse homem certamente tinha já conseguido algumas coisas, talvez uma casa, né? Talvez um carro na época que a Bíblia conta lá, um camelo, alguns bens. E aquilo era precioso para ele. Quando você luta para conseguir alguma coisa, aquilo é precioso para você, não é verdade? Quando você ganha aquilo lá, às vezes não tem tanto valor, mas você suou. E esse homem era um cara trabalhador, ele estava andando, correndo de um lado para o outro, naquelas estradas poeirantes de Jerusalém, daquela região ali, e apressadamente ele resolveu cortar caminho, porque antigamente você podia sair da principal, passar nas propriedades para cortar caminho. Viajante, né? Ele ali andando para se proteger com uma vara e tentando fazer a coisa mais rápido para conseguir render mais. Mas de repente ele bateu em alguma coisa e ali soou diferente. E a curiosidade foi maior que a pressa. Aí ele parou, olhou aquele negócio meio reluzente, brilhou assim o sol quente, ele bateu ali, olhou aquilo e falou assim: ai, deixa eu ver o que o mineiro disse, que trem que é esse? Aí foi lá, parou e começou a mexer. Quando esse cara viu, percebeu, antigamente não tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica, Nubank. As pessoas guardavam seus recursos em baús e muitas vezes enterravam para o ladrão não roubar, e às vezes continuavam atrás de outros tesouros, e esses tesouros às vezes ficavam para trás, a pessoa podia morrer. O fato é que ele encontrou um tesouro enterrado ali, e ele pensou: se eu desenterrar esse tesouro, levar nas minhas costas, eu posso ser roubado, o dono daqui pode dizer que é dele, né? Pode acontecer mil coisa, não quero perder esse tesouro aqui. Ele enterrou de novo. Aí foi, botou mais fundo ainda, deixou bem escondidinho, e ele voltou para a casa dele, e ele não conseguia pensar em outra coisa, ficou estragado, não dava mais para ele sonhar com outra coisa. Na hora que ele viu aquela riqueza ali, ele falou: não, eu tenho que dar um jeito de voltar lá, mas não dá para voltar de noite, roubar aquilo, eu vou precisar comprar aquele campo ali, eu vou precisar adquirir aquela propriedade. E tudo aquilo que até aquele momento tinha valor, tinha sido fruto do seu trabalho, do seu suor, ele valorizava cada coisinha. Sabe o que ele fez? Mudou aquele homem, mudou um paradigma da vida dele, que a partir daquele momento tudo que ele tinha perdeu valor. Ele não tinha mais aquele sonho, aquela casa que ele conseguiu realizar, para ele não valia mais. A Bíblia diz que ele vendeu tudo aquilo que ele tinha. Sabe o que é tudo? No hebraico, tudo significa tudo, viu? No hebraico, no grego, é tudo. Ele pegou tudo que ele tinha e foi vendendo, juntou o dinheiro. Ou seja, se ele tinha um violãozão daquele que era a paixão da vida dele, ele vendeu o violão. Se ele tinha aquela bota que ele lutou para comprar, aquela bota, aquela marca, aquela coisa que ele amava, ele vendeu. Então, a partir daquele momento, aquele tesouro era a coisa mais importante da vida dele. Jesus conta a história de maneira mais concisa. Jesus era um exímio contador de história, né? Vamos ver lá em Mateus 13, 44. O que diz? Como é que Jesus conta a história? Mateus 13, 44.
ele fala assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e fez o quê? Comprou aquele campo. Eu não quero que você deixe passar desapercebido nesse texto essa palavrinha aqui, cheio de alegria. Mas como é que você vai ficar alegre em vender tudo aquilo que é precioso, que é importante para você? Porque você achou algo mais importante, né? Então esse texto aqui, ele traz muitas explicações para algumas loucuras que os servos de Deus fazem. Hoje eu mandei uma mensagem para os meus amigos, e essa mensagem, ela chama-se doação de sacrifício. Homens como John Wesley, ele viveu de 1703 a 1791, teve uma vida longa, 88 anos. Ele é o fundador do movimento chamado movimento metodista, um movimento de avivamento desse século XVIII. Ele vivia com 28 libras, que era o suficiente para viver naquela época, uma moeda na Inglaterra, quando ele ganhava 30 por ano. E ele conseguia dar 2. De 30 ele vivia com 28 e dava 2. Não era nem 10%, mas ele dava 2%, do senhor conseguia viver com os restantes. No ano seguinte, o seu salário foi dobrado, ou seja, ele passou a ganhar 60. Mas ele descobriu que ele conseguia viver de maneira confortável com as 28 libras por ano. Então, em vez de aumentar o seu padrão de vida, ele continuou vivendo com as 28 libras e começou a doar para a obra do Senhor 32 libras. Mais tarde, Deus confiou-lhe grandes e maiores quantias. Então, até corroborando o que o irmão falou aqui, né, naquele primeiro momento, esse é o ponto. Quem lança apenas algumas sementes obtém apenas uma pequena colheita, mas quem semeia com fartura obterá uma colheita farta. 2 Coríntios 9:6, Paulo falando. Então, quando a gente para pensar em homens que de repente conseguiram mudar todo o paradigma de sua vida e começaram a realizar coisas que foram, aos olhos dos outros, extraordinárias, a gente fica tentando entender como é que é o coração dessa pessoa, o que aconteceu. E a palavra de Deus ensina que quando você encontra esse tesouro, a sua vida muda. Eu era um jovem, adolescente, morava no Rio de Janeiro, tinha sonhos de ter muitas coisas, de me formar, de conquistar. Fazendo concurso, fiz concurso, passei em banco, salário altíssimo, estava indo bem. Mas de repente, algo aconteceu na minha vida. Eu tive um encontro com esse tesouro, com esse reino de Deus. De repente eu comecei a ler as escrituras, eu ouvi algumas pessoas falarem, e eu comecei a perceber, por exemplo, que Paulo, ele chega lá no início de Roma, e ele fala assim, aos Romanos, né, capítulo 1, Paulo fala assim, olha só, capítulo 1, bem no início, acho que é versículo... acho que é 11, 14. Ele falou assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho. Paulo percebeu que ele tinha uma tarefa a cumprir, que havia uma coisa mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo, que havia sido dado a ele um tesouro que estava contendo nesse corpo frágil, nesse vaso de barro, mas havia sido dado a ele um tesouro, e esse tesouro era a pregação do evangelho, esse tesouro era servir, como ele diz lá no capítulo 15, como sacerdote diante de Deus,
e oferecer a Deus os gentios. Paulo queria que a sua vida fosse totalmente dedicada à pregação do Evangelho. Paulo tinha o sentimento de que enquanto houvesse uma pessoa sequer, um ser humano sem conhecer Jesus Cristo, ele estaria em débito com essa pessoa. Ele era devedor a essa pessoa. Mas com esse entendimento dessa tarefa, desse tesouro que o Espírito havia colocado no seu coração, desse chamado, desse ouvir a voz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, dele dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Juntamente com isso veio um entendimento. Eu queria que você tivesse esse entendimento, para você perceber que todas essas pessoas que encontraram esse tesouro, elas acharam que isso é muito superior a qualquer outras conquistas que elas poderiam estar buscando, e alegremente elas abrem mão de tudo para comprar, para adquirir, para ser achado nele, para ser achado em obediência, cumprindo a missão. Então é muito importante você entender isso. É um princípio que nós chamamos de o princípio do tesouro, ou é a chave para você aprender a se doar sacrificialmente e com alegria. É o segredo de você alegremente abrir mão daquilo que não é mais importante para aquilo que é mais importante, para aquilo que é prioritário. Na hora que você descobre esse tesouro, aí você também vai querer fazer a mesma coisa. É que se você está ainda se envolvendo, gastando a sua vida, trabalhando, se esforçando com aquilo que não é o tesouro, é porque você ainda não descobriu esse tesouro. Você tem que descobrir. Talvez você esteja tão apressado, tentando se formar, conquistar, casar, ter filhos, uma nova casa. São tantas as coisas que nos atraem, que você pode passar despercebido. Mas eu quero que nessa noite vocês tenham aquela mesma sensação daquele homem. Para um pouquinho, cavuca o tesouro e vê o que Deus tem para você, para que você possa direcionar a sua vida na direção de fazer a vontade de Deus. Abrir mão de muitas coisas, mas com alegria. Então, uma das coisas principais que nós descobrimos para poder você ter essa alegria de se doar, de servir ao Senhor, uma das coisas principais é você perceber o seguinte, e você já sabe, mas eu vou só lembrar você, não custa lembrar. Nós não chegamos nesse mundo nu, né? E vamos partir nu. Ou seja, nada que você tenha conquistado, nada que você tenha realizado, adquirido, comprado, feito, vai acompanhar você depois que você morrer. Ou seja, você não pode levar nada dessa vida. É meio triste isso aí, parece que então perdeu o valor à vida. Não. A segunda parte desse princípio é o que me encanta. Ela fala assim: você não pode levar nada, mas você pode mandar na frente. Está entendendo? Você não pode levar nada dessa vida, mas você pode enviar para a eternidade enquanto você estiver aqui. É o que eu chamo de Celdex. Pegou? Celdex. Você bota e vai chegar lá quando você encontrar você, quando você estiver lá. Por isso você tem que ter essa fé nesse tesouro, ter essa confiança, a ponto de dedicar toda a sua vida para você fazer o quê? Enviar na frente. Foi o que Jesus disse. Ele falou assim: olha, presta atenção, vocês estão acumulando tesouros no lugar errado. Acumular tesouro é bom, possuir coisas é bom, ter coisas, acumular é excelente. O problema é que você está dando uma de bobo. Você está pensando nos próximos 20, 30, 40 anos. O que vai valer daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos o que você comprou agora? Você está acumulando isso tudo? Vai acabar. Você vai morrer, alguém vai roubar. Você compra uma Hilux zero hoje, daqui a 30 anos o pessoal está rindo daquele carro velho estragado. Tudo vai se deteriorar. Você está jogando todo o esforço da sua vida numa coisa que não vai valer nada, que daqui está entesourada para fogo. Então o problema não é acumular.
O problema é acumular no lugar errado. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, ferrugem corrói, mas acumula, sim, aonde? No céu. E como é que a gente faz para acumular tesouro no céu? Vamos falar durante a mensagem para você entender melhor. E é porque aí você vai perceber que quem decide acumular tesouro no céu não é bobo, ele é esperto. Ele é muito inteligente. Porque se eu acumulo tudo aqui, tudo vai ficar para trás. Se eu acumulo no céu, vai estar me esperando lá quando eu chegar lá. Então, para você entender esse princípio, você tem que ter algumas convicções. E o primeiro entendimento que você tem que ter é que tudo aquilo que é colocado na sua mão, enquanto você está aqui, não pertence a você. Vou falar de novo. Tudo aquilo que é colocado na sua mão durante a sua vida não pertence a você. Quem que é o dono da prata e do ouro? Minha terra é a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Se Deus é o seu dono, Ele é dono de tudo que você tem. Ele nunca abriu o direito de posse. Então você não tem nada. Você não possui nada. Você não tem filho, você não tem carro, você não tem conta bancária. Deus tem, e Ele colocou na sua mão para administrar. Então você não é o dono, você é o mordomo, entendeu? Então se você entendendo isso aqui, sei lá, aqui é meu, aí você não vai conseguir viver assim. Aquele carro ali é meu. Não, aquele carro não é meu. Aquele carro pertence ao Senhor e Ele me deu para administrar. O salário que eu ganhei é meu. Eu vou dar 10% para a igreja administrar, mas os 90% é meu. Olha o dedinho, ó. O 100% é do Senhor. Vamos administrar para a glória e honra dEle. Estão me entendendo? Então, se você não tiver essa compreensão, você não vai conseguir abraçar esse tesouro e abrir mão das outras coisas. Você vai se agarrar a essas coisas. Você vai, não, é meu. Isso aqui é meu, pertence. Não, não é seu. Deus deixou na sua mão para você administrar, e vai haver o dia de acerto de contas, de prestação de contas. Então, fique esperto. A segunda coisa que nós precisamos entender muito, para você conseguir então ser igual um desses homens aí de Deus, que tem doado a sua vida alegremente para realizar a vontade dele, para pregar o evangelho, para fazer a sua obra, é porque eles compreenderam que aonde nós colocamos o nosso talento, o nosso esforço, o nosso foco, a nossa dedicação, o nosso dinheiro, se você vira para lá e coloca naquela direção, sabe o que vai acontecer? O seu coração vai acompanhar, porque onde está o seu tesouro, aí está o quê? O teu coração. Então você quer ter o seu coração para missões, coloca o tesouro em missões. Você quer ter o seu coração na Fiat, coloca o seu dinheiro em ações da Fiat. Você vai acordar pensando em quanto é que está valendo as ações da Fiat. Então você decide aonde você quer que vai o seu coração, e você vai dedicar ali o quê? O seu esforço, o seu foco, o seu talento, o seu recurso. Entendeu? Então Deus não está tão preocupado no seu dinheiro. Deus está querendo que o seu coração. Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Para você dar o coração para Deus, para ser um coração de Deus, você tem que colocar o dinheiro o quê? Na obra de Deus. Por isso é importante dar mordomia, para você entregar, para você estar dizendo: meu coração está nisso aqui. Estão me entendendo? Então esse é um princípio muito importante. Primeiro, você tem, são chaves, sabe aquela chave tetatranca, para você virar a chave e entender como é que você vai conseguir viver esse novo patamar, esse novo nível de comprometimento com o Senhor, de alegremente doar a sua vida como um sacrifício ao Senhor, como aroma suave. E você vai fazer isso assim por toda a sua vida. Você tem que entender que você não tem nada, que aonde você colocar o seu recurso, o seu coração vai estar lá. E mais duas coisas fundamentais que você tem que compreender. Em primeiro lugar, você tem que cair a ficha que nós não somos dessa terra. A nossa terra, o nosso lar não é aqui. Nós aqui somos o quê? Peregrinos e estrangeiros. Nós estamos aqui para nos aproveitar desse tempo. Não é essa a verdadeira vida. Não é esse o nosso verdadeiro lar. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então, se você, por exemplo, te desse 5 anos para você morar na Austrália, ou lá em Nova Zelândia, e lá te oferecesse um excelente emprego, para você ganhar muito dinheiro,
Você ia passar lá e lá estava tendo assim, as pessoas iam lá, conseguiam emprego e conseguiam acumular rapidamente recursos. Olha só como as pessoas inteligentes agem quando elas têm uma oportunidade dessa. Ela pensa, o meu lar é o Brasil, eu moro aqui, minha família está aqui, o meu futuro está aqui, eu vou passar lá 3 anos, 5 anos. Nesses 3, 5 anos que você passa lá fora, você é o quê? Estrangeiro. Você não é daquele país, você não está querendo ficar lá, então você não vai para lá de férias, você não vai para lá para se divertir. Quem vai fazer isso é turismo. O turista vai para gastar, mas para quem vai para trabalhar, o que ele vai fazer? Muitos brasileiros no passado faziam isso, iam para a Europa, para os Estados Unidos principalmente, né? Chegava lá, irmã, ele acordava às 5 horas da manhã e ia entregar jornal. Depois passava o dia inteiro tomando conta de casa, lavando casa. De noite ia entregar pizza. 3 empregos no mínimo. Dormia poucas horas, trabalhava sábado, domingo, feriado, sem descanso, morava num quartinho apertado, não gastava com nada, não comprava carro, não comprava coisa, roupas caras. Cada centavo acumulado ele fazia o quê? Depositava no Banco do Brasil. Depois de 5 anos, o que ele tinha? Um pé de meia, né? Aqui no Brasil. Ele tinha acumulado tesouros no Brasil. Ele voltava para o Brasil, comprava casa, carro, montava um negócio e falava, agora eu vou viver. Agora está na hora. Então, a nossa proposta, o que está diante de nós é exatamente isso. Você quer usufruir tudo aqui? Você não é peregrino, você não é estrangeiro. Você acha que essa é a sua vida. Esse é o seu lar. Você foi feito para morar aqui 70 anos e pensa só nisso. Agora, quando você entende que nós somos aqui apenas um período, e nosso verdadeiro lar é o céu, nós vamos nos privar, nós vamos abrir mão de muitas coisas e vamos doar alegremente. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas que depósito você está fazendo? Como é que está a sua conta tesouro? Né? Paulo lá no final de Filipenses, ele fala assim, ó, eu estou alegre com a oferta que vocês mandaram, mas ó, eu estou de boa, eu sei comer arroz com ovo, sei comer picanha, do mesmo jeito o bucho está cheio, né? Eu sei dormir na rede, dormir em hotel 5 estrelas, mas a minha alegria é que vocês estão entendendo que quando vocês ofertam, vocês estão acumulando tesouro no céu. Ele fala assim, o que me importa é o fruto que aumente a vossa conta. O termo ali é um termo de contabilidade, que você está depositando recursos na eternidade. Então isso aqui é importante, quando você entende isso, e quando você se doar, oferta, aquilo ali, tudo aquilo que você coloca no reino de Deus se transforma em tesouros eternos. Quando você gastou aqui, você gastou. Mas quando você entrega para o reino de Deus, aquilo ninguém mais vai tirar de você. É por isso que uma vez eu comprei um carro 0 quilômetro em 60 meses. Não faça isso, mas é um sufoco. Você ficar pagando 60 meses um carro, você olha para o carro, você não aguenta mais ver ele. Mas quando eu acabei de pagar aquele Fox 2009, quando deu 2000, acho que foi 2014, que eu olhei para ele, eu falei assim, agora eu vou tomar uma decisão. Você não vai virar lata velha e vai perder o valor. Eu vou pegar você e colocar na mão do missionário. Com uma alegria tão grande, irmão. Eu viajei para Piauí e entreguei lá na mão do Oreste esse carro. Falei assim, agora é meu para sempre. Ninguém vai mais arrancar esse carro de mim. Eu tenho essa convicção de aquilo que eu coloco na mão de Deus vai ser meu para frente. Por isso que eu fico alegremente, eu faço essas coisas. Irmãos, eu sou missionário, vivo de oferta, não tenho salário, Deus me supre. E nos últimos 6 anos eu consegui doar 9 carros, alegremente. Agora mesmo a gente juntou lá um caco velho, pintamos, consertamos uma van, gastamos 20 mil reais, estou mandando a van para o Piauí para poder abrir grupos de audição da Bíblia. Agora, como é que você faz isso? Porque você sabe, você está passando aqui momentaneamente, acumula no céu. Mas você fazer isso, eu quero te dar a última chave, que é, eu falei, olha, Deus é dono de tudo, você é mordomo, coloca o dinheiro aonde você quer que seu coração vá, você não é dessa terra, o seu lar é o céu. E por último, esse tempo que nós vivemos aqui, ele não é a vida. A verdadeira vida é como se fosse uma grande reta. Esses 70, 80, 100 anos que você vai viver aqui, é um ponto nessa reta. Está entendendo? Uma reta não é uma soma de pontos? Agora, se você acha que essa é a vida, você vai viver em função do ponto. Você vai acumular tesouro na terra, você vai viver como se o lar fosse aqui, e rapidinho você está perto de perder tudo que você conquistou.
Cada dia você está mais perto de perder tudo. Agora, se você entende que nós vivemos num ponto, mas que a verdadeira vida é a eternidade, e eu vivo em função da eternidade, e eu acumulo tesouro no céu, cada vez eu estou mais perto de possuir a minha herança. Amém? Porque não adianta, por mais que você consiga acumular, irmãos, coloque isso na cabeça. Perguntaram por Rockefeller, que era o homem mais rico da sua época, perguntaram para ele assim, olha, perguntaram para o contador dele, quanto é que ele deixou? Ele falou assim, ele deixou tudo, ele não levou nada com ele. Vai ser a sua história, nós deixamos tudo para trás. E tem interessante a história de um rei chamado Tutankhamon, que lá pela década de 1940 foi encontrado todas as riquezas dele numa pirâmide. Tudo aquilo que ele tinha foi enterrado junto com ele, todo o ouro. Um rei jovem, mas ele morreu com tudo, acumulou tudo e ficou na pirâmide. 3 mil anos depois, encontraram aquele dinheiro lá e os ossos dele, o ouro e os ossos dele. Mas ao lado da tumba dele, no mesmo cemitério lá no Cairo, no Egito, a poucos metros, tem a lápide de um homem chamado William Borden. William Borden tinha o seu pai, era um industrial. Ele herdou uma grande herança. Todo o dinheiro que ele tinha, ele mudou para o Egito, porque ele queria fazer um estágio para evangelizar os muçulmanos na China. E quando ele mudou para o Egito, ele pegou meningite e com poucos meses morreu. Todo o seu recurso foi enviado lá para o Egito, e depois esse recurso foi enviado para a China, e lá na China hoje tem um grande movimento de evangelização entre os muçulmanos, fruto do trabalho do William Borden. Mas ele morreu jovem, aos 30 anos, menos de 30 anos ele morreu. E lá está escrito assim: não dá para entender essa vida a não ser à luz do Evangelho de Cristo. Não tem como entender o que aquele jovem rico milionário fez com a sua vida, entregando a sua vida como oferta ao Senhor. Mas eu digo para você, 3 mil anos depois, quem é que está usufruindo? É o Tutankhamon ou o William Borden? Quem é que se deu bem? Então, não é tolo aquele que abre a mão daquilo que vai perder para conquistar aquilo que nunca mais vai ser tirado de você. Não é burrice isso, né? Você só tem uma única vida, ela vai passar muito rápido. Somente aquilo que nós fizemos por Cristo vai permanecer. E esse é o motivo, não é porque a gente não, a gente simplesmente estava andando e de repente nós encontramos o tesouro que é valioso. Nós não somos valiosos, nós simplesmente falamos assim: olha, sou esperto, né, Irlei? Eu não vou entrar nessa de querer construir o meu reino aqui. O meu reino é do outro mundo, e a minha tarefa é salvar vidas. Eu tenho certeza que se o Irlei não tivesse tido essa visão de cumprir a grande comissão, de levar o Evangelho a todas as pessoas, de alcançar os não alcançados, de viver a sua vida até que todos ouçam o Evangelho, essa quadra todinha aqui podia ser a igreja, e ele estaria trazendo uma multidão aqui para dizer assim: vem cá que Jesus vai resolver os seus problemas. A estratégia de encher a igreja e ganhar dinheiro, né, Irlei? Isso a gente sabe fazer. Mas reunir um povo para falar que ele tem que abrir mão de tudo, que ele tem que negar a si mesmo, que ele tem que se doar ao Senhor, que o Evangelho não é venha a nós, vosso reinado, mas o Evangelho é se doar, é se dar, é alcançar, é se sacrificar. Aí ele vai dizer assim: meu pequeno rebanho, né? Mas com alegria, né, Irlei? Sabendo que nós não estamos acumulando bens aqui, nós estamos nos gastando. Nós estamos fazendo conta de como é que vai ficar, qual vai ser o lucro do nosso trabalho no final. Nós estamos fazendo conta da eternidade. E é isso que nos faz, irmãos, quando nós temos esse encontro com o Senhor e descobrimos o grande tesouro que Ele nos colocou na nossa mão, nós vamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho tido esse encontro com Deus. Vai fazer 40 anos, né? Não é que eu tenho 40 anos, vai fazer 40 anos que eu tive também essa decisão de abrir mão dos tesouros dessa terra, abrir mão dos sonhos que são sonhos egoístas, carnais, para poder ouvir o coração de Deus.
nós decidimos parar de olhar para a mão de Deus, né, Erlei? Aqui não está a mão de Deus, aqui está o coração de Deus. Nós queremos saber, Deus, o que o Senhor quer? E o coração de Deus pulsa por alcançar aqueles que nunca ouviram o Evangelho. E nós pulsamos o nosso coração na mesma batida do coração de Deus. E vamos lutar contra a maré, contra o Evangelho moderno, contra tudo aquilo, mas a favor do reino de Deus. Por isso que nós nos doamos, né? E quando nós temos essa atitude, Deus vai fazendo tantas coisas, irmãos. Eu sou assim tão grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Apesar da gente abrir mão de tudo, de não correr atrás de nada, Mateus 6,33 é verdade. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Tudo é acrescentado. Deus acrescenta esposa bonita, família bonita, filhos, casa, carro, né? Os sonhos do coração da esposa. Minha esposa sonhava viajar pela Europa. Deus deixa dar lá um presente para a gente. A gente nunca pensou nem acumulou dinheiro para fazer viagem. Nós fizemos uma viagem de 35 dias pela Europa. Acho que a Ana Paula Faladão fala que são duas pessoas que rodam o mundo, né? Milionários e missionários. Nós estamos entre esses missionários. Nós não somos milionários, pelo menos aqui. Mas não estamos indo a passeio. Nós vamos para a Índia agora. Não estou querendo ver o Taj Mahal. Estou querendo ir lá na favela, lá em Calcutá, aquelas pessoas carentes que precisam do Evangelho, né? Se der para passar e dar uma olhadinha também, né? Não vou negar, né, Nele? Mas nosso coração não está para passeio. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos simplesmente seguindo a toada do coração de Deus. Eu queria terminar essa palavra, acho que o Orley tem falado sempre isso com vocês, mas apenas enfatizar, e é para você entender um pouquinho da nossa loucura, porque é uma loucura, viver o que a gente vive realmente é loucura. Nos últimos 5 meses, acho que eu tive em 16 estados do Brasil, viajando de carro, de ônibus, de avião, mas é o ir, né? Não tem como fazer isso parado, nós temos que ir. Mas o que acontece? Quando eu entendi essa verdade, eu tive disposição de sair do Rio de Janeiro para ir para Ceilândia, no Distrito Federal, um lugarzinho que há quase 40 anos atrás era barra pesada. Para um carioca, pelo menos, era cada 5 postes, um estava aceso e 4 apagado. E as ruas de chão, né? Sem asfalto. Para mim aquilo ali era quase tribo de índio. Mas tive a disposição de ir para lá. E começamos uma igreja lá. Depois, Deus começou a dar a estratégia do filme Jesus. A gente teve coragem de sair dali e começar a viajar. Estado da Bahia, estado do Mato Grosso. Começamos a viajar projetando o filme. Depois Deus nos levou lá para Goiânia, nessa época no Brasil, nos levou para Goiânia. E o coração foi ampliando e nós começamos a vislumbrar a região, toda a região ali centro-oeste. Então vamos fazer viagens missionárias, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Aí daqui a pouco começa a ampliar, vamos para o Pará, para o Maranhão, para o Amazonas, para o Acre, daqui a pouco estamos lá no Sudeste. Então, a gente vai, aos poucos, quebrando essas barreiras geográficas, essas linhazinhas do mapa, e entender que a missão que Deus se pôs assim, isso é muito importante você entender, que Deus é um Deus missionário, e Ele tem uma igreja para cumprir a sua missão. Então Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou engrandecer o seu nome, e de ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Isso não é um mandamento para Abraão cumprir, é Deus falando: eu vou fazer isso através de você. Então Deus se compromete com a obra. Então, é um mandato, é muito mais do que uma ordem para Abraão. Ele fala assim: eu vou fazer isso através da sua vida, só deixa eu te usar. Amém? Então, o desejo de Deus é que todas as famílias da terra sejam alcançadas. Mas na minha mente isso não entrava. Então, tá bom, Deus vai fazer isso. Alguém vai fazer. Paulo falava: eu sou devedor. Se tem alguma pessoa hoje viva no planeta Terra que ainda não ouviu o Evangelho, eu devo o Evangelho a ela. Então nós estamos com a dívida grande. Você não está nem aí para essas pessoas, você não teve essa compreensão desse tesouro e dessa incumbência, dessa tarefa maravilhosa que Deus nos deu. Mas quando você vai entendendo essa coisa, você vê a grandeza de Deus e da tarefa que Ele nos deu, e você diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que tem acontecido ao longo desses anos, né, Lei, que Deus tem aberto portas, Ele tem aberto os nossos olhos, Ele tem ampliado a nossa tenda, o nosso coração,
e nós simplesmente vamos deixando as coisas acontecer, né? Então hoje nós estamos entrando numa nova fase de alguns anos para cá, né? Deus já tinha esse propósito no coração dele há muito tempo. Eu vou descobrindo pessoas que falaram que eu ia pregar o Evangelho das Nações há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu te falei, tal dia você estava em reunião. É mesmo, eu não ouvi. Ele foi um deles que falou para mim. Mas aí que chegou um momento em que Deus falou tantas vezes que eu falei, tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou parar de dizer não. Eu quero dizer para você nessa noite, para de dizer não àquilo que Deus quer para você. Simplesmente creia que Ele tem o melhor plano para a sua vida, que é melhor do que os seus planos, e simplesmente fale sim à voz de Deus no seu coração. Deus colocou um sonho no seu coração. O seu sonho, você sabe qual é? É o egoísmo. É um sonho que só pensa em você. É um sonho de ter uma casinha branca, de varanda, né? Um quintal, uma janela para ver o sol nascer. É um sonho de descansar e de aposentar e de não se preocupar com nada, né? Esse é o nosso sonho. Mas aquele sonho que tira você, sabe, do seu comodismo, tira você da sua área de conforto e leva você ao sacrifício, leva você a pensar no outro. Isso não, o capeta não vai botar isso no seu coração, nem você quer isso. Esse é o sonho de Deus. É o sonho que pensa no outro, é o sonho que pensa em se doar. Deus tem isso no seu coração. Ele fez você para isso. Ele me fez para fazer o que eu estou fazendo. E apesar de todas as lutas, dificuldades, estar longe de casa, passar por perigos, viver cada dia assim, eu quase tenho um infarto na hora que eu vou na bomba e o cara enche o tanque, eu fico assim, 328, ai Jesus, tem misericórdia de mim, mais um, né? E eu tenho aí nos próximos 20 dias 5.700 quilômetros para rodar. E Deus vai mandando. E tem muitas vezes usado o nosso amigo Kelly durante 20 anos. Em todo o apuro dele, ele vai lá e põe o dinheirinho na conta, né, Erlei? Eu sei que muito sacrifício, mas Deus chamou. E eu falo assim, eu sou somente o quê? Um office boy. E hoje eu tenho aprendido a descansar. Tenho aprendido a pensar assim, olha, se eu sou um office boy de uma empresa e o patrão me pega e fala assim, olha, você vai lá do outro lado da cidade e vai trazer aquelas 10 caixas de lá. Provavelmente, se ele é um patrão sério, ele vai me dar o dinheiro do táxi, ou então vai me providenciar um carro. É problema dele, eu só vou obedecer e vou lá, né? Então Deus falou agora, vai para a Índia, vamos para o Nepal, e depois nós vamos para Bangladesh, e vamos para o Butão. E aí começou a abrir as portas para o mundo todo. Eu falei, tá bom, Senhor, eu estou aqui. O problema do Senhor agora é o dinheiro, né? O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor está mandando, eu só vou obedecer. Eis-me aqui. E a gente dá o próximo passo, e depois dá o próximo passo. E creia que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então quero que você, nessa noite, pense qual é o tesouro. O tesouro nós já sabemos, que é a pregação do Evangelho, é viver não em função de acumular bens na terra, mas de acumular tesouro no céu. Tesouro é entender que não há nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. Essa é a bênção prometida a todas as nações. Através de Abraão, todas as nações seriam da terra, seriam abençoadas. E a bênção é o Espírito Santo, a bênção é a paz com Deus, a bênção é fazer parte da igreja, a bênção é ter aliança, é ter certeza de vida eterna, a bênção é ter o Espírito Santo para nos conduzir em vitória. Não tem bênção maior do que essa, irmãos. Então creia nessa bênção para a sua vida. E creia que Deus, nesse plano todo, Ele que é um Deus missionário, tem para você uma missão. Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão. Se Ele trouxe você para aqui, provavelmente a sua missão está bem ligada ao chamado do pastor Erlei. Ou Deus vai te dar uma missão e você vai levar os outros a cumprir. Seja ir para outros povos, seja fazer alguma coisa, mas tenha o seu coração aberto para o sim de Deus. Não fique lutando com a vontade de Deus. Eu fico imaginando, para encerrar, se o apóstolo Paulo não tivesse encontrado esse tesouro e tivesse simplesmente... Pensa na seguinte situação. O apóstolo Paulo converteu, aceitou Jesus, entendeu o Evangelho, foi membro da comunidade de vinha de Jerusalém, né? E lá... E tinha o pastor, o tetravô do Erlei, estava lá dirigindo a igreja. E aí ele chega lá, senta no banco, começa a ajudar, dá boas ofertas, porque ele
como um bom crente agora vai ser um bom profissional, ele vai ter, em vez de fazer umas tendinhas, ele vai ter logo uma microempresa, depois uma empresa de fazer tendas, ele ia ser um construtor de barracas, provavelmente ele ia achar uma moça crente, fiel a Deus, ia casar com ela, ia ter lá alguns filhos, ia ser membro da igreja, não ia perder nenhum culto, ia fazer todas as atividades, de vez em quando podia até fazer uma viagemzinha missionária aqui e ali para ajudar. Nós estaríamos aplaudindo, era fiel dizimista, nós estaremos aplaudindo um cara desse, né? Só que o que seria de nós se Deus não levantasse um Paulo obediente para fazer o chamado dele? Talvez eu e você não estaríamos aqui, porque o evangelho chegou até nós por causa da obediência de Paulo. Amém? Então, não é simplesmente fazer o seu papel de ser um bom cristão, é atender o chamado de Deus, é encontrar o tesouro, é viver em função da eternidade, é dar tudo o que tem para o Senhor. Aí você vai começar a se sintonizar e entender algumas loucuras que nós fazemos, essas coisas de, sabe, em vez de fazer aquilo, faz isso. Por quê? Por que nós direcionamos? Por que nós nos sacrificamos? Ele estava falando ontem, ele precisa entrar em contato com um pastor para poder colocar na mão dele uma Bíblia em áudio, para que ele possa levar o evangelho às pessoas, e ele tem que pegar Uber 7 vezes para ir atrás desse pastor e pagar do bolso e perder tempo, até chegar lá uma hora conseguir encontrar e convencer o cara que é uma estratégia boa. É loucura isso. É um dinheiro que está tirando de dentro de casa, né? Para poder fazer, podia estar mais bonito, podia estar pintado, podia já ter pronto. Mas são recursos que nós fazemos, porque o nosso foco não é nós, não é o nosso reino, não é o crescimento do nosso nome. Nós não queremos engrandecer, não queremos construir uma Babel, não queremos engrandecer o nosso nome. Nós queremos que ele cresça e que nós diminuamos. Nós queremos que o reino de Deus avance, custe o que custar. O reino de Deus vai avançar. O evangelho será pregado em todo o mundo. E algumas coisas só para motivar os irmãos. Alguém perguntou assim: você gostaria de ter nascido quando? Eu falei assim: eu não trocaria essa época por nenhuma época do mundo. Eu estou exatamente aonde eu tinha que estar. Nós somos a geração que vai ver a grande comissão cumprida. É a primeira geração, irmãos, que vai ter a Bíblia em todas as línguas do mundo. Atualmente são 5.950 línguas faladas. Nós estamos numa sprint final, com todas as missões do mundo, Sociedade Bíblica, para conseguir. Sabe o que é sprint final? Está chegando lá, está dando aquela corridinha final. Nós estamos nesse momento. Já conseguimos colocar a Bíblia em 1.700 línguas gravadas. Mas ainda falta, mas em 2008 eu participei de uma festa que nós tínhamos 100, estava todo alegre, chegamos a 100, só falta 5.850, né? Então agora eu estou animado, porque passou aí 14 anos e nós já estamos em 1.700, e tem um planejamento para até 2033 ter a Bíblia em áudio em todas as línguas do mundo. Glória a Deus! E não apenas isso, ter a Bíblia em áudio em todas as línguas do mundo, mas a nossa missão produz 300 mil aparelhos desse por ano. Ou seja, cerca de 500.000, 500 mil aparelhos desse, nos próximos anos serão feitos e entregues para as pessoas se reunirem e ouvir a Bíblia. Então, só aqui no Brasil, no último ano, eu recebi 10 mil aparelhos. Esse ano, a mês que vem, está chegando 6.880 equipamentos. Parte deles estão aqui, já mandei centenas para o Erlei, trouxe mais 120 aqui para fazer esse trabalho, e nós colocamos o chip na língua que precisar. Tem Capó, tem Guajajara. Aqui no Brasil nós vamos colocar em todas as línguas indígenas, ou seja, nós vamos cumprir a grande comissão. Nós vamos levar o evangelho a todas as pessoas no mundo inteiro. Cada pessoa viva vai ouvir o evangelho. Por isso eu termino minhas cartas dizendo: até que todos ouçam, e juntos até o fim. Sabe que no mês passado eu estava participando de um congresso, e eles estão montando uma plataforma. Sabe o que vai acontecer? Dentro de alguns anos, todas as pessoas no mundo vão receber um chamado. É como se fosse a campainha no celular. Toc, 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 toc. E o cara vai abrir, e na língua dele vai dar a oportunidade dele baixar a Bíblia, clicando um botão para ouvir o evangelho. No mundo todo, o índio, você sabe que o índio, lá na tribo de índio, ele tem celular? Você sabe que daqui a alguns anos ele vai ter o sinal lá por causa do 5G? Então, o cerco está fechando. Nós somos a geração
que vai ver isso acontecer. Então, ouve falar de guerra, o rumor de guerra, tal, ainda não é o fim. Mas quando diz assim, esse evangelho dos reinos será pregado por testemunhas em todas as nações, então virá o fim. Estou doido para que chegue logo para poder ir para casa. Não tenho terror de medo de guerra, porque eu sei qual é o nosso destino final, que é a presença do Senhor. E enquanto eu estiver vivo, enquanto tiver um fôlego de vida, enquanto tiver um pouquinho de saúde, nós vamos estar, cabelinho branco ou sem cabelo, né, Irlei? Servindo ao Senhor, tá? Com todas as nossas forças. Nós queremos chamar você, convocar você a essa missão mais sublime, mais sagrada, que você coloque isso no seu coração. Você não pode levar nada, mas você pode enviar na frente. Não seja tolo, não desperdice sua vida, não gaste o seu esforço naquilo que não vai levar a nada. Eu encontrei um tempo atrás um amigo que era do banco e hoje ele é um dos diretores do BRB, e ele falou assim: rapaz, você podia estar igual eu, hoje eu estou rico, tenho fazendas, tenho casas, meu salário é tanto, você podia estar igual eu. Eu falei: rapaz, eu só tenho uma vida, eu não posso desperdiçar ela para acumular tesouro na terra. Eu escolhi acumular tesouro no céu. Na minha opinião, você escolheu a parte pior, que é acumular tesouro na terra. Aquilo que eu tenho, ninguém vai tirar de mim. Então eu queria que você, nessa noite, olhasse para a sua vida, vê se você está andando para lá, para lá, para lá, para cá, trabalhando, juntando, se os seus sonhos são sonhos de acumular tesouros na terra, ou se os seus sonhos são de acumular tesouro no céu. Se os seus sonhos são de acumular tesouro no céu, sabe o que você vai fazer? Aquela viúva vizinha pobre, não tinha nada, mas deu tudo para o Senhor. As 2 moedinhas ela deu. Não é a quantidade que você tem, é o sacrifício. Você está se sacrificando para o Senhor. Os seus sonhos, os seus pensamentos, o seu tempo, eles são investidos em agradar o Senhor e fazer com que o Evangelho chegue ao mundo todo. Você que tem essa resposta, eu quero dizer para você: quer descobrir a alegria, quer descobrir a satisfação, sou um pouquinho mais novo que o Irlei, 59, estou quase chegando lá, Irlei. Você está com 62, né? 5 já? Mudou já, era 2 tempo. Mas logo eu chego lá. Mas enquanto eu tiver um pouquinho de saúde, cuidando da saúde, eu quero servir ao Senhor. O líder da nossa missão está com 86 anos, é um jovem, servindo ao Senhor com toda alegria. Bill Bright, que é o nosso líder lá da Cruzada Estudantil, faleceu em 2003. Meu pai foi 2 meses antes preparar o caminho lá, a festa, né? Ele fala assim, no dia da sua morte, ele falou assim: ó, hoje é o dia mais feliz da minha vida, vou me encontrar com o Senhor. Tudo aquilo que eu sempre criei vai se tornar realidade. Alegrem-se comigo, porque hoje é o meu glorioso dia de encontrar o meu Salvador. Amém? Porque viveu uma vida toda para servir ao Senhor. Minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos. No dia que ela faleceu, eu fiquei com ela até a noite. Ela faleceu de madrugada. Antes de dormir, de noite, ela fez eu cantar várias canções para ela. E uma delas foi assim: eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar. Há canções desse lindo país que o Senhor Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. E ela virou para mim e falou assim: filho, eu posso parar de respirar? Eu falei: pode, mãe. Amanhã a ambulância vai levar a gente para casa. Eu já arrumei a cuidadora. A senhora vai para casa, vai ficar descansando em casa. Ela falou assim: filho, não vou para casa. Jesus disse que amanhã eu vou para a casa dele. Eu estou muito alegre, porque eu vou morar com ele para sempre. Isso, com um sorriso, ela pegou no sono. E durante a noite ela faleceu. Irmãos, não tem vida melhor do que essa. Vida dedicada ao Senhor. A outra vida é estresse, é preocupação, é luta, é dor, sem resultado nenhum. A outra vida é a vida que Deus propõe para você nessa noite. Encontre o verdadeiro tesouro e viva com alegria em função dele. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar, vamos louvar a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele coloca um propósito no nosso coração, Ele coloca o querer e o realizar. A gente não faz isso com peso, a gente faz isso porque Deus coloca a vontade de fazer e dá a força para fazer. E o sonho que Deus colocou no seu coração, Ele vai realizar, porque Ele vai colocar a força e a realização. Tudo vem de Deus. Apenas pare de dizer não.
aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero louvar ao Senhor por essa noite, pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos, pela alegria de rever meu amigo Elei, pela alegria de ter essa caminhada junto há tantos anos e cada vez mais intensa diante do Senhor, e cada vez mais vendo o Senhor realizar coisas através de nós, tão frágeis, tão fracos, tão imperfeitos, tão infiéis tantas vezes, mas o Senhor é fiel e tem nos levantado cada vez que nós caímos. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, que eu tenho certeza que teu servo Elei está edificando aqui algo que é para o futuro, para a eternidade. Está levando pessoas aqui a amarem ao Senhor, a obra missionária. Não pessoas a serem egoístas, pensando em si mesmas, mas pessoas que vão olhar para os campos e ver que eles estão brancos para ser, eles vão se dispor. Que haja nessa noite aqui pessoas dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu quero que minha vida seja investida no teu altar, para ser um servo do Senhor, para ser um sacerdote do Senhor, para oferecer diante do Senhor vidas. Nós não queremos oferecer diante do Senhor prédios, nós não queremos oferecer diante do Senhor carreiras brilhantes. O que nós queremos são vidas a serem alcançadas, porque são essas vidas que são aroma suave ao Senhor, que agradam o seu coração. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz. Não foi para comprar propriedades, não foi para adquirir prédios, não foi para construir um reino aqui. Foi o Senhor no compraste com teu sangue. O sangue compra vidas, e é esse sangue derramado na cruz. Nós queremos que ele possa cobrir mais pessoas, para que elas possam entrar no teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem violão aqui? Não? Se não tiver, vai à capela mesmo. Tem? Vai à capela? Quero cantar uma música, terminar cantando uma música. Se você conhece essa música, cante comigo. Se você não conhece, faça dessa música uma oração nessa noite, tá? Feche seus olhos, ouça, e como se fosse uma oração de entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Glória a Deus. Eu queria
fazer um desafio. Glórias ao Senhor, louvado seja o nome dele. Aplauda o Senhor. Se você nessa noite, o Espírito de Deus tocou no seu coração, e você quer fazer dessa música a sua oração. Se você quer dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Se você quer diante do Senhor, diante da igreja, diante dos anjos, dizer, é a minha vida, eu entrego a ti, faça dela o teu querer. Eu quero desafiar você a não tomar uma decisão precipitada, porque aquele que promete não cumpre é tolo. Mas se você quer dizer para o Senhor, Senhor, eu só posso dizer, estou aqui, Senhor, eu sou fraco, eu sou imperfeito, sou débil, mas eu quero colocar no teu altar a minha vida para fazer a tua vontade. Se você quer renovar esse voto, ou fazer ele pela primeira vez, eu quero que você, que está em pé, dê alguns passos, chegue aqui na frente, vamos vir até esse lado aqui. Você vai chegar até aqui, se colocando diante de Deus, no altar do Senhor, na presença dele, na presença da igreja, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Nós vamos orar uma oração de consagração. Pode ser que venha se cumprir na sua vida daqui a anos. Deus não trabalha com o tempo, irmão, mas o chamado você tem que atender. Eis-me aqui. E Deus vai trabalhar na sua vida até que esse chamado se cumpra. Se você quer atender esse chamado, ou se você quer renovar esse chamado, chegue até aqui à frente, enquanto eu canto novamente essa canção, em nome de Jesus. Pode vir andando, se coloque aqui e nós vamos orar por você. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Se ajoelhe diante do Senhor agora, simbolizando o eis-me aqui. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Senhor, nós não queremos ser como o povo de Babel, que queria construir uma torre e ficar ali todo mundo junto, gostoso, unido. Mas nós queremos ser aquele povo que atende seu chamado, enche a terra, multiplica, vai por todo mundo, prega o evangelho. Senhor, que daqui o Senhor levante pessoas para ir para todas as partes do mundo. Nós precisamos de pessoas que vão até as tribos indígenas, a outras nações, ao interior do Amazonas. Há tanto trabalho a ser feito, e as pessoas querem ficar, querem se estabelecer, querem o conforto, querem ganhar a vida, mas nós decidimos perder a vida por amor do Senhor, para poder ganhá-la, porque sabemos que a verdadeira vida não é essa aqui, a verdadeira vida ainda está por vir, e nós aguardamos essa vinda. Enquanto estamos aqui, queremos dizer que estamos aqui para a luta, para sacrifício, para a guerra, para nos doar, para nos entregar como um cheiro suave, como sacrifício, a nossa vida no teu altar, para irmos às nações, para abrirmos mãos dos nossos nãos. Queremos ter diante do Senhor o sim. Quando o Senhor falar, diz, eis-me aqui, eu digo sim, Senhor. E o Senhor vai pôr à prova essa decisão. O Senhor vai colocar oportunidades na sua vida, como te colocou na minha. Durante muito tempo eu disse, não posso, não tenho, não dou conta, não consigo, sou fraco. Mas o Senhor diz, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tão somente se entregue a mim. Então somente diga sim ao meu chamado. Só nessa noite o Senhor está vendo cada um aqui,
E o Senhor já está colocando sobre cada um chamado. O chamado do Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor vai cumprir na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que essa igreja seja conhecida como a igreja dos morávios, que cada 2 crentes, um era missionário. Hoje nós precisamos de 219 mil crentes para enviar um missionário. Misericórdia, Senhor. Faz daqui um celeiro de missões. Faz daqui uma igreja que tenha as pessoas com o coração ardendo por levar o evangelho àqueles que nunca ouviram. Faça isso, faça esse milagre, porque isso não é de nós, isso é do Senhor. Isso não é plano nosso, não é plano do Erlei, não é plano meu, é plano do Senhor. E nós queremos alinhar o nosso coração com o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Fique de pé, como um bom soldado de Cristo. Volte para o seu lugar agora, nessa confiança que o Senhor que chamou, Ele vai cumprir o seu chamado em nome de Jesus. Amém.